Olá, tudo bem? Voltei nesta terça-feira para gravar o vídeo das leituras de maio. Se vocês ouvirem barulhos malucos ao fundo, é porque toda vez que eu ligo a máquina para gravar um vídeo, pode ter certeza que vai passar carro velho na rua, todos os cachorros, cães dos vizinhos vão começar a latir, vai cair cadeira, vai acontecer coisas bizarríssimas, mas vamos começar para o vídeo não ficar enorme. O primeiro livro do mês foi uma poesia, Fósforos, Pólvoras e Fogos de Artifício, é da Juliane Cassini. Fazia muito tempo que eu não lia poesia e é um livro bom. É um livro para ler no ônibus, uma leitura super rápida, mas eu ainda prefiro algo mais próximo de Augusto dos Anjos e até mesmo Flor Bela Espanca. São um pouco mais dramáticos, mais sinistros, Augusto dos Anjos bem sinistros assim, e a Flor Bela Espanca não escreve exatamente de amor, ela escreve mais de desilusões amorosas, né, de amores que não deram certo, pelo menos os livros que eu tive a oportunidade de ler. Mas foi bom para incluir poesia na minha lista de leitura. Depois ali Não Deixe o Sol Brilhar em Mim, do Evandro Raiz Ribeiro, já tem resenha no blog. É um livro sobre vampiros. O Evandro optou por não ter o vampiro como ponto principal do enredo, mas ele se torna importante depois. Esse livro, com uma revisão mais cuidadosa e até mesmo uma edição, teria ainda mais potencial de mercado, mas é um livro bem bacana para quem gosta de vampiro e infanto-juvenil. Ele não é tão jovem adulto assim, ele é mais para o público infanto-juvenil mesmo. Depois eu li Gogol, Retrato, essa aqui é a coleção 64 páginas da LPM por R$5. O Gogol trabalha muito com o psicológico dos personagens e do próprio leitor. Esse retrato aqui é um quadro que tem o retrato de uma figura que lá no final do livro nós vamos descobrir por que e quem é, por que ele foi feito e quem é essa figura, mas o fato é que esse retrato ele causa paranoia, pesadelos, sentimentos ruins em todo mundo que leva esse quadro para casa. Então isso é muito psicológico dos personagens e você fica se perguntando se é possível até que ponto é uma alucinação ou não de quem levou o quadro. A gente conhece ele através de um artista, de um pintor, que usou as últimas moedas que ele tinha para comprar o quadro e levar para casa. E a partir de então começam a acontecer uma série de coisas na vida dele, positivas e negativas, mais negativas, e no final a gente descobre por quê. Vale muito a pena ler. Eu sempre achei que o Gogol era russo, mas ele é ucraniano, mas vale a pena ler se você gosta de coisas que mexem com... gosta de livros, personagens e, claro, autores que mexam com o psicológico do leitor e de quem está aqui no livro. Depois ali Nicholas Sparks, Um Homem de Sorte, já tem resenha. Nicholas Sparks é aquela coisa, né? Aquela fórmula que quem já leu conhece, quem não leu vai conhecer no primeiro livro e a partir de então é só assimilar para os livros seguintes. Por incrível que pareça, esse livro tem uma dose de humor que eu não vi nos outros livros do Nicholas Sparks, mas não conseguiu me conquistar totalmente, assim, não conseguiu me conquistar. É uma leitura de passatempo, é uma leitura bacana, você lê muito fácil Nicholas Sparks porque a narrativa dele eu acho muito boa e isso não há o que questionar. Mas Diário de uma Paixão continua sendo meu preferido ainda, dos que eu já li dele. Cheguei finalmente ao volume 4 da série Beijada por um Anjo, Destinos Cruzados. Eu tinha muito receio de como a autora ia fazer o gancho para a continuação da série. Foi bom o gancho, mas o final do livro foi tão previsível que eu me desanimei para ler o livro 5, que é Revelações. E como eu não sei quando vai sair o 6, também estou dando uma seguradinha, mas eu devo ler ele esse mês ainda. Mas o gancho que a autora deu foi interessante, né? Porque no livro 3 a história não acaba, os personagens que sobreviveram continuam ali seguindo suas vidas e ela começou a história desse livro das férias, em outro lugar, um outro contexto, em duas personagens novas e tal. Tudo dentro dos conformes, mas ela podia ter apostado mais no mistério do que na obviedade, existe essa palavra, né? Porque foi isso que o livro foi. O livro foi bem óbvio no final. Já tem resenha do Beijada por um Anjo e de O Arcano 9 também, é uma vídeo resenha. Eu cometi uma gafe que eu tinha certeza que tinha postado a resenha de A Terra de Sombras e não postei.
Eu fui procurar no blog, não encontrei pela busca e eu pensei que pudesse ser um problema mesmo na pesquisa, mas aí depois fui olhar pelas tags, olhei pelas resenhas, não tinha mesmo. Então eu não sei como eu vou fazer. É a única série da Meg Cabot que eu gosto e que eu me interessei em ler. E não me arrependi, mesmo comprando a versão de bolso, é muito bacana. É uma leitura de passatempo, até o livro 2 não tem uma grande lição para se aprender com a história dos mediadores e da Susana, mas vale muito a pena, é super rápido de ler o livro, uma tarde de passatempo bem divertida, porque a Susana é uma das protagonistas mais legais dos livros que eu já li jovem e adulto até agora. Se não a mais legal dos que eu já li até agora. Acho que é a mais legal. Mais legal porque ela é divertida, ela tem um humor, um humor ácido. Ela é uma garota de Nova York na Califórnia, ela não tem nada a ver assim com o ambiente, com o local, com a cidade em si. Ela é uma garota urbana, aquele lugar é meio bucólico assim. Então é muito bacana de ver essa diferença e como ela tá se encaixando nesse lugar. E ela tem muito humor. Apesar dos problemas que ela tem, ela não transforma isso no fim do mundo. Então por isso que eu acho a Susana uma das protagonistas de jovem e adulto mais legais. A mais legal dos livros que eu já li até agora. Através do Booktour, esse livro está viajando amanhã, Tortura Cor-de-Rosa. Até tô atrasada, já tinha que ter mandado esse livro. Da Alicia Barros. Eu não fiz a resenha desse livro ainda porque eu não sei exatamente por que ponto começar. Eu acho que para a proposta da Alicia Barros, em um livro tão curto, ela conseguiu colocar muito bem as ideias dela. Esse livro ultrapassa o que nós conhecemos hoje como bullying, porque a Ava, a personagem principal, ela sofre mesmo nas mãos da Jaque, que é essa outra personagem aqui que só tem parte do corpo, porque a Jaque, ela não faz só bullying, ela é malvada mesmo, assim. Então, a Ava sofre muito porque ela é novata, porque ela gosta do carinha que a Jaque sempre foi afim, o menino não dá bola pra Jaque. Mas eu acredito que a Alicia conseguiu sim colocar muito bem as ideias. É um livro infanto-juvenil, mas valeu a pena ler porque deu para relembrar de algumas coisas da época da escola. Não aconteceu exatamente comigo, eu também não fiz isso com as pessoas, mas situações que eu presenciei. E finalmente terminei de ler Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu tinha certeza pelas primeiras páginas que eu já tinha lido esse livro, mas lá pela metade tinha detalhes que eu não me lembrava, então a conclusão final é que eu não tinha lido antes. Eu demorei muitos meses para ler esse livro. Quando eu peguei a ideia era ler 2 capítulos por dia, para intercalar com as leituras oficiais, digamos assim, mas eu não consegui, tá? Entre o início do livro, depois da Copa Mundial de Quadribol, até o início do Torneio Tribruxo, eu achei muito enrolado. Eu não consegui desenvolver. E eu gosto muito de Harry Potter. Eu não sou uma fã como tem os fãs que acompanharam. E eu até acho que quem leu na época do lançamento não sentiu isso. Mas lendo assim tanto tempo depois, pra mim ele não funcionou tão bem assim. Não é um livro ruim, longe disso. Harry Potter, eu acho que não tem nenhum livro que dê pra dizer que é ruim. Só existe uma parte aqui no miolo do livro que eu achei, pra mim como leitora, arrastada demais. Eu esperei que andasse mais rápido até chegar ao torneio. Quando chega no torneio, aí sim você lê facilmente. Mas terminei. Esse mês eu não vou incluir Harry Potter na lista de leitura, mas pro mês que vem eu devo incluir sim. Então foram esses 8 livros que eu li em maio. Até agora eu já li um livro em junho, tô no segundo. Eu tenho boas perspectivas para esse mês, se não der uma ressaca literária tenebrosa. Pode ser que eu chegue ali aos 10 ou 12 livros em junho. Mas eu volto mês que vem para mostrar para vocês. E me contem o que vocês leram. Beijo, até mais.